Mas eu sei que é mas vá pra mas eu não sei dessa. Muito bem, calma, você não deve estar entendendo nada. Uai, o que está acontecendo com o Júnior falando esse monte de palavrão? É sobre isso que estaremos falando no vídeo de hoje. Usar ou não usar o palavrão na música sertaneja. Antes, claro, quero saber a sua opinião, já vai deixando aqui nos comentários, mas também depois desse vídeo eu quero saber a sua opinião, se você vai concordar ou discordar do que eu falei por aqui. Então vamos lá então, depois da vinhetinha. Polêmica! Você já deve ter percebido que ultimamente das músicas sertanejas vem usando muitos palavrões. Mas aí vem aquela pergunta: tocar ou não tocar estas músicas? Eis a questão. Então vamos lá discutir no vídeo de hoje aqui no canal Júnior Pinheiro Voz sobre o uso de palavrão, principalmente na música sertaneja. Nós sabemos que muitos outros estilos de música usam os palavrões. Muitas músicas internacionais que você ouve no dia a dia também usa palavrão para fazer sucesso. Mas nós queremos saber da música sertaneja, porque é uma linguagem brasileira. Se tem a maioria das rádios no Brasil que se toca música sertaneja e a quantidade, o excesso dessas músicas vem crescendo cada vez mais com palavrões. Então sempre temos que ter aquele cuidado de colocar uma música em uma emissora de rádio, mas nós vamos discutir sobre isso no vídeo de hoje. Mas claro, antes, dá aquela curtida no vídeo, se inscreva no nosso canal que toda semana tem novidade por aqui, combinado? Então vamos lá então. Primeira coisa de tudo, sobre o uso de palavrões ou não uso de palavrões na música sertaneja, os prós e os contras. A primeira coisa de falar nos prós de usar palavrões na música sertaneja é você tentar trazer mais autenticidade, porque na nossa vida, no dia a dia, vai me dizer que não. A gente usa muitos palavrões. Quando dá aquela batida no dedão lá no canto da parede, quando acontece alguma coisa, o computador não está funcionando bem, você solta aquele palavrãozinho, mesmo que seja de leve, você solta aquele palavrão no dia a dia na sua vida. E esse uso de palavrões na música sertaneja vem dando muito mais autenticidade, muito mais ligada com a pessoa que estará ouvindo esse sucesso. E por muitas vezes, esses palavrões colocados nas músicas, elas sempre têm um intuito de ligar aquela emoção passada naquele sucesso para quem vai ouvir. Às vezes você tirar aquele palavrão, colocar uma outra palavra para poder substituir e dar um contexto para a emoção que o artista quer passar naquele minuto, pode até estragar a música. E isso faz com que o uso desses palavrões fazem com que os artistas se liguem cada vez mais com o seu público. E além disso, o público jovem que vem sendo atingido por essas músicas, ele procura esse estilo musical para que faça a ligação na sua vida, no seu dia a dia cada vez mais, muito mais real. Bom, estes são os pontos positivos, os prós que podemos pensar em usar na música sertaneja, mas agora vamos para os contras. Muitas vezes mesmo essas músicas com palavrões, elas afastam o público tradicional e também conservador, que está lá ouvindo a música sertaneja e prefere letras muito mais leves e também muito mais familiares. E além disso, o excesso de palavrões nas músicas sertanejas pode levar à restrição em ser tocado em emissoras de rádio, em emissoras de televisão, e eu sou um exemplo disso, de ter pego uma música de um artista famoso, uma só não, várias músicas, ouvi o começo da música, não me atentei ao ouvir a música inteira, e eu já tinha dado essa dica aqui no nosso canal. Ela veio com um palavrão, foi num programa sertanejo que eu gravo, que eu vendo para muitas emissoras de rádio no Brasil, e eu recebi muitas reclamações dos proprietários das emissoras que teve que excluir essa música da programação. O que aconteceu? Na minha playlist na qual eu gravo e forneço esses programas de rádio, infelizmente, eu tive que excluí-las. Isso quer dizer o quê? Então, por exemplo, de cada 10 músicas novas que eu toco a cada 3 dias, 3
4 são excluídas do meu portfólio porque tem um palavrão no contexto da música. E também nós temos que pensar sobre esses palavrões sendo usados nas músicas, principalmente muitos palavrões pesados. Que tipo de influência que isso vai causar nas crianças e nos jovens de hoje ouvindo esse tipo de palavrão na música que está lá atingida, principalmente para criança às vezes que está sempre ligado na internet. Então temos que nos atentar sobre isso, sobre excesso de uso de palavrão na música sertaneja. Um ponto importante que nós temos que fazer uma observação sobre esse excesso de palavrão em música sertaneja, como as músicas ela vem sendo criada hoje, porque a música ela sempre teve em algumas delas uma conotação sexual, um duplo sentido, mas você tinha que prestar bem a atenção para entender. Um exemplo disso, eu até estava ouvindo hoje a música do Teodoro e Sampaio, Ruela Doendo. Se você ouvir ela realmente, eu, por exemplo, não tocaria na minha emissora de rádio. Ela tem um duplo sentido meio que pesado no meio da música. É uma música suave, mas que ali tem um duplo sentido, uma conotação sexual nessa música. Então, para um público mais tradicional, mais conservador, essa música já faz um efeito negativo. Mas nós estamos falando das músicas com palavrões e as novas músicas de hoje em dia que vem saindo. E o que acontece? Quando um artista... Você tem que pensar nisso, para você que é proprietário de rádio, para você que é mais velho, tem os seus 45, 50, 60, sempre trabalhou em rádio e vem fazendo esse tipo de observação. As músicas que elas são criadas hoje, elas não são criadas somente para o público tradicional da música sertaneja. Elas são criadas para conquistar o público jovem. Então o que acontece? Artistas como Gustavo Lima, Maiara e Maraísa, que já têm o seu público conquistado, eles querem conquistar mais público por qual motivo? Dinheiro. Vender a audição das músicas, vender os CDs ou vender as músicas pelas plataformas de streaming e, claro, vender os seus shows, mexer com o público. E fazendo esse tipo de música, eles têm uma ligação muito mais de perto com os jovens. E mais, quando estas músicas elas são criadas com palavrões, elas são criadas para 2 meios de comunicação. Primeiro, que é o streaming, que é muito usado pelo jovem de hoje, e também para os shows. Isso não quer dizer que estas músicas foram feitas para tocar na emissora de rádio, porque se você pega uma música dessa que tem um palavrão e vai levar para uma emissora de rádio, você vai ter que editar estas músicas. O que acontece? Ela vai perder o sentido dela. O artista vai ter que gravar uma palavra diferente para poder tocar na emissora de rádio. Então essas músicas com palavrões, elas não foram desenvolvidas para as emissoras de rádio ou para a televisão. Tanto que esses artistas, quando vão cantar na rádio, vão cantar na televisão, eles não tocam esse sucesso. Eles tocam o sucesso desenvolvido para este meio comercial. Nós vamos fazer uma análise. E o que é uma música desenvolvida para o rádio, para a televisão e músicas desenvolvidas para você curtir na plataforma de streaming, para você curtir no CD ou para você curtir em show? Eu vou dar um exemplo básico na qual eu fui esta semana em um show fechado aqui, num tributo ao Pink Floyd. Das 20 músicas que foram tocadas nesse show, lembrando que as músicas do Pink Floyd elas não têm 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos igual às músicas de hoje. As músicas do Pink Floyd, elas podem chegar até 20, 25 minutos. Elas têm uma introdução muito grande, muitos efeitos, muito trabalhada. Mas se você fizer uma análise, Pink Floyd tem pouquíssimas músicas que se podem tocar no rádio. Another Break in the Wall, Wish You Were Here e por aí vai. Então são pouquíssimas músicas porque eles eram artistas de criar músicas para discos e músicas para shows. Então quando essas músicas sertanejas com palavrões são desenvolvidas, é para isso. É para as plataformas de streaming que vão pegar o público jovem que está lá com seu fone de ouvido, com o seu rádio, que cresce cada vez mais a audiência nas plataformas de streaming para se ouvir música. E o rádio, infelizmente, por mais que nós tenhamos as fantasias que o rádio nunca vai morrer na sua maneira como que é feita, claro, no seu rádio FM, porque o rádio, a comunicação, ela nunca vai morrer. Mas a audiência do rádio, ele vem caindo, pouco a pouco vem caindo, porque o público que gosta do rádio mesmo está ficando velho. Os jovens estão ligados nas plataformas de streaming, transmissão de TV pelo streaming, também nos canais de YouTube, onde tem a liberdade de eles ouvirem o que eles querem ouvir.
E essas músicas com palavrões desenvolvidos são para este público jovem. Um outro exemplo que eu quero colocar aqui para vocês sobre essas músicas sertanejas, que ela tem um ponto negativo muito grande e, claro, tem que ser evitada a todo custo. Veio uma música com palavrão, não importa se é leve, se é pesada, exclua da programação da sua emissora de rádio. Imagina só, é uma música de sucesso, de um artista grande de sucesso, tá tocando na sua rádio, e lá do outro lado tem uma mãe de família, um pai de família dentro do carro com as crianças na cadeira sendo levada para a escola e está ouvindo a sua rádio e vem uma música dessa com um baita de um palavrão. O que essa mãe vai pensar? O que ela pensa sobre a educação dos filhos? O que o pai pensa sobre a educação dos filhos? Sempre estar protegendo, claro, sempre evitando de falar palavrões, de evitar as crianças de assistir as coisas que acontecem na televisão. E você tocando uma música dessa com palavrão na emissora de rádio, você pode perder um público muito grande por isso. Aí voltando para falar do público jovem, o jovem hoje ele é um público que tem muita falta de paciência, tanto que os vídeos hoje na internet, não querendo fugir aqui um pouco do assunto, eles são vídeos curtos, com efeitos rápidos, porque o jovem tá aqui, ó, hoje, rápido, não chamou a atenção do jovem nos primeiros 2, 3 segundos. Eu ainda consigo ver até 7, 8 segundos de um vídeo para ver se ele me chama a atenção. O jovem não chamou nos seus 2, 3 primeiros segundos, o jovem vai excluir o vídeo, já vai para o próximo. E o que acontece? São músicas desenvolvidas para pegar com uma linguagem na qual aquele jovem que sai no final de semana com os amigos, naquele jovem que vai para um boteco, bater um papo com os amigos, no barzinho, dar risada, tomar uma cerveja, aquele jovem que está se divertindo, ele vai ouvir esse tipo de música. E é um tipo de música desenvolvido para conquistar o público jovem, por quê? Para levar estes jovens para o show. E, claro, faturamento, dinheiro. Bom, essa discussão sobre o uso de palavrão ou não palavrão na música sertaneja ela é muito ampla. Até estava assistindo um podcast esta semana e o produtor falou sobre isso. Músicas que, se você tirar aquele palavrão colocado naquela letra, ela pode até tirar o contexto, sabe, um conteúdo da história daquela música que está sendo cantada pelo artista. Agora tem músicas sertanejas que tem um excesso abusivo, muitos palavrões mesmo colocado na música sertaneja sem necessidade nenhuma. Então tem que ser feito sempre uma análise desta música com palavrão ou sem palavrão. Tentar descobrir, fazer uma análise, pensar para onde que ela foi feita. O que eu penso é, músicas com palavrões não foram feitas para emissora de rádio, nem para emissora de televisão. Nos meus programas de música sertaneja, ou se atualmente eu gerenciasse uma emissora de rádio, todas as músicas que tem qualquer palavra, que por mais leve que seja no palavrão, ou alguma música sertaneja que tenha uma conotação sexual, um duplo sentido, ela é excluída da minha programação. Hoje existem milhares de músicas excelentes para você levar para a sua emissora de rádio. Não importa o artista, ou não importa se a Crowley enfiou essa música para você colocar na programação, não coloque. Não coloque esse palavrão, não coloque essa música com palavrão na sua emissora de rádio. Deixa ela com alto nível, com alta qualidade, para você conquistar o público, manter aquele público tradicional na sua emissora de rádio e, claro, conquistar o público jovem, na qual o público tradicional vai estar sentado com o jovem e ouvindo música de qualidade. Muito bem, eu espero, claro, que este vídeo tenha aberto a sua mente para as opiniões sobre música com palavrão ou música sem palavrão. E eu quero também saber a sua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários para a gente discutir em um próximo vídeo aqui no canal Júnior Pinheiro Voz. Combinado? Tchau!